8. Os olhos na janela. Jen é uma mulher de Tijuana, no México, que trabalha com uma marca de roupas. Até esse episódio acontecer, ela nem sequer tinha uma conta no TikTok. Segundo ela, decidiu criar o perfil justamente para compartilhar a gravação e tentar descobrir se alguém conseguia explicar o que havia acontecido naquela noite. Tudo começou pouco depois das 4 horas da manhã. Jen estava dormindo quando alguma coisa acabou despertando sua atenção. Por sorte, uma câmera de segurança instalada dentro da casa já estava gravando. Primeiro, a luz com sensor de movimento do lado de fora começa a acender e piscar algumas vezes. Logo depois, a televisão da sala simplesmente liga sozinha. Jen então desce para verificar o que estava acontecendo. Nesse momento, ela parece mais confusa do que propriamente assustada. Inclusive, o controle remoto continuava no lugar onde havia sido deixado, sem ninguém por perto. Mas enquanto ela tenta entender por que a televisão havia ligado, a câmera registra um detalhe bem mais estranho. Entre uma pequena abertura das cortinas, aparecem 2 pontos brilhantes que lembram olhos observando diretamente o interior da sala. A primeira possibilidade que vem à cabeça é algum gato do lado de fora, já que os olhos de animais podem refletir a luz dessa maneira. Porém, segundo Jen, ela não tem gatos e seus vizinhos também não. Isso, claro, não significa que um animal de rua não pudesse ter aparecido por ali. O que torna a gravação curiosa é a sequência. Primeiro, o sensor do lado de fora é ativado. Depois, a televisão liga sozinha. E pouco depois, aqueles supostos olhos aparecem entre as cortinas. Talvez sejam apenas acontecimentos sem qualquer relação entre si. Mas dá para entender por que Jen, que nunca havia publicado nada parecido antes, resolveu criar uma conta, só para tentar encontrar uma explicação. 7. O quarto do hospital. Yaya Santana é uma enfermeira da América do Sul, e mais uma vez, estamos falando de alguém que não costuma produzir conteúdo sobre assuntos sobrenaturais. Seu perfil é voltado principalmente para coisas do dia a dia, pequenos momentos da rotina e alguns vídeos de dança. Mas durante um plantão noturno, ela acabou registrando algo bem diferente. Naquela noite, Yaya estava trabalhando sozinha em um quarto do hospital, onde um paciente havia falecido. Em determinado momento, ela começou a ouvir alguns barulhos estranhos enquanto estava lá dentro. Sem saber exatamente de onde vinham, decidiu apoiar o celular em um ponto do quarto e deixar a câmera gravando enquanto continuava trabalhando. E pouco depois, alguma coisa acontece bem atrás dela. Na gravação, dá para perceber o momento em que Yaya escuta alguma coisa e olha rapidamente para a tela do celular, provavelmente para conferir se o som também havia sido registrado. Só que, enquanto ela continua trabalhando, o suporte de soro que está logo atrás começa a se mover. Não é um movimento brusco. Ele simplesmente desliza pelo chão, devagar e de maneira constante, como se alguém estivesse empurrando o suporte de um lado para o outro. Claro que existe uma limitação importante nessa gravação. A câmera não mostra o quarto inteiro. Por isso, não dá para descartar completamente a possibilidade de existir alguém fora do enquadramento. Yaya, porém, afirma que estava sozinha naquele quarto.
E considerando que ela começou a gravar justamente porque já estava ouvindo barulhos antes disso acontecer, o movimento daquele suporte acabou deixando a situação ainda mais estranha. 6. Perseguida na rua. Berlim é uma jovem da Indonésia e não costuma publicar vídeos sobre assuntos sobrenaturais ou situações assustadoras. O conteúdo dela normalmente não tem relação com esse tipo de coisa, o que acabou deixando essa gravação ainda mais curiosa. Era tarde da noite quando ela recebeu uma chamada de vídeo de uma amiga. A garota estava voltando para casa sozinha e caminhava por uma rua estreita e pouco iluminada. Durante a ligação, ela contou que já estava perto de chegar em casa, mas havia uma coisa deixando-a bastante desconfortável. Por algum motivo, ela tinha a sensação de que estava sendo seguida. Preocupada com a amiga e pensando também em ter algum registro caso acontecesse alguma coisa, Berlim resolveu começar a gravar a tela do celular enquanto continuava a chamada. No começo, olhando pela câmera, não parecia haver ninguém atrás da garota, até que Berlim prestou mais atenção na imagem e percebeu algo surgindo na escuridão. Algo que sua amiga ainda não tinha notado. Sa, gue udah mau sampai tapi Lo di mana sih? gue nggak tahu gue merasa kayak ada yang ngikutin gue. Hah, kenapa sih? Nggak tahu. Lo Sumpah gue udah biasa lewat gang sini. ya, lari ya, lari ya, lari ya. Ya, lari. Sumpah lari. Sumpah, lari. Ya, lari ya. Poucos metros atrás da garota, é possível ver uma figura alta seguindo seus passos. Ela parece estar completamente envolvida por um tecido branco, que cobre tanto o corpo quanto a cabeça. E foi justamente essa aparência que chamou a atenção de quem assistiu à gravação. Muitas pessoas disseram que a figura se parece bastante com um pocong, uma entidade conhecida no folclore da Indonésia e normalmente representada como o espírito de uma pessoa ainda envolvida pela mortalha usada em seu enterro. O mais assustador é que a garota continua caminhando sem perceber o que está logo atrás dela. Berlim então começa a gritar para que a amiga corra. No meio do desespero, o celular acaba caindo e a gravação termina sem mostrar claramente o que aconteceu depois. Claro que poderia ser simplesmente alguém usando um tecido branco para assustar a garota, ou até mesmo uma encenação preparada para o vídeo. Mas se a gravação for verdadeira, Berlim pode ter percebido alguém ou alguma coisa seguindo sua amiga enquanto tudo acontecia ao vivo. 5. Os olhos nas ruínas. O canal 3T ficou conhecido na internet principalmente pelos vídeos de um cachorro extremamente bem treinado, realizando movimentos de parkour ao lado de seu dono na Ucrânia. O conteúdo do canal normalmente seguia essa linha e não tinha qualquer relação com histórias sobrenaturais. Mas em 2016, o responsável pelo canal publicou uma gravação bem diferente do que costumava mostrar. Naquele dia, ele caminhava por uma região de floresta bastante fechada, quando encontrou uma antiga construção de madeira completamente abandonada. O lugar já estava praticamente em ruínas, com parte da estrutura destruída e a vegetação tomando conta de tudo. Enquanto explorava o local, o homem percebeu uma abertura muito escura debaixo das tábuas quebradas. A princípio, não dava para enxergar praticamente nada lá dentro. Mas quando ele se aproximou e apontou a câmera para o buraco, percebeu que havia alguma coisa escondida na escuridão. Ох, завел синяков в жуткое место. Такие руины. И вот, неспокойно, как бы вот еще солнце не зашло, а как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, ужик. O que mais chama a atenção são dois olhos brilhantes encarando diretamente a câmera. Observando com cuidado, também parece existir algum tipo de rosto ao redor deles, mas a escuridão é tão intensa que fica impossível identificar exatamente o que está ali.
A figura faz alguns movimentos bem discretos, mas em nenhum momento sai debaixo das ruínas. E justamente por isso, nunca conseguimos ver seu corpo ou descobrir o tamanho real daquilo. Considerando que o vídeo foi gravado no meio de uma floresta, a explicação mais simples seria algum animal selvagem escondido ali, com os olhos refletindo a luz da câmera. Ainda assim, muita gente achou estranho o modo como aquilo permanece praticamente parado, apenas observando o homem do meio da escuridão. Seria apenas um animal usando as ruínas como esconderijo? Ou havia alguma coisa bem mais sinistra debaixo daquela construção? 4. O carrinho do hospital. Um homem que usa o nome Astropoet no TikTok começou a publicar vídeos há relativamente pouco tempo, e o perfil dele não tem nada a ver com conteúdo sobrenatural. Ele trabalha como enfermeiro e normalmente compartilha situações do hospital, histórias dos seus plantões e algumas experiências que vive durante o trabalho. Mas durante um plantão noturno, ele acabou registrando algo bem diferente. Por volta das 3 horas da manhã, o enfermeiro precisava atravessar o hospital para levar algumas amostras de sangue até o laboratório. No caminho, decidiu gravar um corredor que, segundo ele, sempre achou bastante estranho. Era um daqueles corredores longos, completamente vazios e silenciosos durante a madrugada. Enquanto caminhava, ele começa a explicar para quem estava assistindo por que não gostava muito daquele lugar. Só que no meio da gravação, algo começa a acontecer. Okay, right now I'm taking labs just across the hospital. We have this really creepy hallway. Here, I'll show you. Yeah, it's 3 a.m. Just walking down this hallway. I mean, it's clean and stuff. It's just odd, I guess. I mean, yeah, I don't know. This time of night's always weird at night shift. Like patients tend to be asleep. It's pretty quiet, I guess. But yeah, I don't know. I just don't like how quiet it is down here. But yeah, this always takes so much time. It's really annoying. Big part of my shift. Oh, okay. Oh, nope. Okay. Don't know what's happening. Do you guys hear this? What the fuck? What? I think I should stop it. Okay, got it. Weird. I do not remember that being there. Yeah, look, there was no one. It just moved on its own, I guess. Yeah, going a different direction for sure. I do not like this. Yep. Nope. Em certo momento, as luzes começam a piscar. Logo depois ele escuta um barulho vindo da direção por onde tinha acabado de passar. Quando olha para trás, alguma coisa começa a se aproximar. Um carrinho aparece vindo pelo corredor completamente sozinho. Não existe ninguém empurrando e também não dá para ver qualquer pessoa por perto. Mas existe um detalhe na gravação que torna a cena ainda mais curiosa. Se voltarmos para o início do vídeo, quando o enfermeiro entra naquele corredor, o carrinho aparentemente não estava ali. Ele não aparece encostado na parede e nem parado próximo a alguma das portas. É somente depois que o enfermeiro começa a falar sobre aquele corredor que o carrinho surge vindo em sua direção. É claro que a câmera não mostra tudo o que existe fora do enquadramento, então não dá para descartar que alguém pudesse estar em algum ponto que não conseguimos enxergar. Ainda assim, a coincidência é estranha. Justamente enquanto ele comentava sobre a fama daquele corredor, as luzes começaram a piscar e um carrinho que aparentemente não estava ali segundos antes surgiu andando sozinho em sua direção. Número 3. Tem algo no apartamento.
Hearn é um homem da Alemanha que, assim como várias pessoas que acabam aparecendo nesse tipo de vídeo, não criou seu perfil para falar sobre paranormalidade. Na verdade, ele começou a publicar porque queria registrar uma série de acontecimentos estranhos que vinham acontecendo dentro do próprio apartamento. Com o tempo, ele acumulou várias gravações. Por causa disso, Hearn decidiu instalar câmeras em diferentes pontos do apartamento. Em uma delas, ele havia saído para trabalhar e o apartamento estava vazio. Só que mesmo sem ninguém em casa, a câmera de segurança registrou algo estranho. Primeiro, uma das portas começa a se mover sozinha. Logo depois, um objeto é lançado na direção de um dos brinquedos do gato, que parece se mover também, antes mesmo do objeto acertá-lo. E o mais curioso é a reação do animal. Antes mesmo de tudo acontecer, ele já parecia atento a alguma coisa dentro do apartamento. E em uma outra noite, algo estranho também aconteceu enquanto ele não estava em casa. Logo no começo da gravação, o gato já parece estar atento a alguma coisa. Ele fica olhando fixamente para uma porta, como se estivesse acompanhando algo. E só depois disso, a porta começa a se fechar sozinha. O detalhe mais estranho é que o gato já estava olhando para aquela direção antes mesmo de a porta começar a se mover. Pouco depois, um objeto que estava sobre a mesa de centro desliza sozinho. Parece ser uma espécie de porta-copo. Ele se move com força o suficiente para arremessar o controle remoto da televisão no chão. E aí vem uma reação curiosa do gato. Em vez de fugir ou se esconder, ele simplesmente vai até o controle e começa a observar o que aconteceu. Isso fez muita gente pensar que talvez aquele animal já estivesse acostumado com situações parecidas. Só que em outra gravação, dessa vez com Hearn dentro de casa, a situação parece ficar bem mais intensa. Ele estava deitado no sofá, aparentemente dormindo, quando começa a ser incomodado por alguns barulhos estranhos. No começo, ele apenas tenta entender de onde aquilo está vindo. Mas então, algo acontece.
A reação de Herne é imediata. Assim que vê a porta se abrindo e ouve o barulho de algo caindo no chão, ele se assusta e sai correndo do cômodo. Claro que uma porta pode se mover por causa de uma corrente de ar, algum desnível, ou até um problema na estrutura. Da mesma forma, os objetos que aparecem se movendo podem ter explicações que simplesmente não ficam visíveis nas gravações. Mas quando episódios parecidos começam a acontecer em momentos diferentes, inclusive com o próprio gato reagindo antes de algumas dessas situações, o caso fica bem mais estranho. 2. As sombras do Hotel Milford. O grupo Broken Wings Paranormal de Utah, nos Estados Unidos, reúne investigadores com cerca de 30 anos de experiência combinada e costuma explorar lugares que já carregam uma longa história de relatos estranhos. Dessa vez, eles decidiram investigar o Hotel Milford, um prédio que muita gente considera um dos lugares mais assombrados do estado. Ao longo dos anos, várias histórias ficaram ligadas ao hotel. Entre elas está a chamada Dama de Preto, que, segundo os relatos, seria o espírito de uma mulher que morreu dentro do prédio. Também existem histórias sobre a aparição de um antigo zelador e até silhuetas de crianças sendo vistas pelos corredores. Para tentar registrar alguma coisa, o grupo espalhou câmeras por diferentes pontos do hotel e colocou sensores de movimento nos corredores. Depois disso, fizeram algo simples. Foram embora. O prédio ficou completamente vazio durante a noite, enquanto todos os equipamentos continuaram gravando. E quando eles revisaram as imagens, encontraram uma sequência de acontecimentos bem estranha. After everyone has left for the night, on the second floor landing, a light anomaly comes out of the room and tries to close the door as it exits. There are then audible footsteps captured and vibration detected on the EDI meter. Em uma das gravações do segundo andar, uma espécie de forma clara parece sair de um dos quartos e atravessar a imagem. Pouco depois, a porta daquele mesmo cômodo começa a fechar sozinha, lentamente, quase como se alguém tivesse acabado de sair dali. Logo em seguida, também é possível ouvir passos no corredor. E o detalhe mais curioso é que exatamente quando esses passos são captados, um dos sensores de movimento instalados no local também é ativado. Cerca de 25 minutos depois, outra câmera registra algo ainda mais estranho. About 25 minutes later, again on the second floor, we capture a shadow that seems to move down the corridor. It can be seen on both cameras. As it gets to the stairs, it triggers the music box. We hear audible footsteps and capture vibration on the EDI meter. As whatever it is gets to the third floor, it also triggers the music box on the third floor. Uma sombra parece atravessar o corredor em direção à escada. O que chama a atenção é que essa mesma figura teria sido registrada por duas câmeras diferentes, em ângulos distintos, praticamente no mesmo momento. Enquanto ela avança pelo corredor, alguns sensores também são acionados, e novamente é possível ouvir sons parecidos com passos. Mais tarde, um sensor no terceiro andar também dispara, como se aquilo tivesse continuado subindo pelo hotel. E pouco depois disso, o equipamento registra uma voz feminina dizendo algo parecido com "Sentiram minha falta?". Já cerca de 20 minutos depois, outra figura escura aparece no alto da escada. Ela atravessa parte do local, volta para a mesma posição e poucos segundos depois simplesmente desaparece da imagem. O próprio grupo sugeriu que essa última aparição poderia estar ligada ao suposto espírito do antigo zelador, mas algumas pessoas enxergaram outra coisa. Pelo formato da silhueta, principalmente pela parte inferior mais larga,
Há quem diga que aquilo parece muito mais uma mulher usando um vestido. E levando em consideração que, naquela mesma noite, uma voz feminina havia sido registrada dentro do prédio, muita gente acabou relacionando a figura à famosa Dama de Preto. Claro que gravações em ambientes escuros podem gerar sombras, reflexos e outras distorções difíceis de interpretar, mas nesse caso, alguns dos acontecimentos parecem coincidir com sensores sendo ativados e sons captados no mesmo instante. Será que o equipamento realmente registrou alguma presença circulando pelo Hotel Milford? Ou existe uma explicação bem mais comum para tudo o que aconteceu naquela noite? 1. O choro na casa abandonada. Essa gravação foi feita há cerca de 18 anos, em 2008, o que também ajuda a explicar a qualidade mais baixa das imagens, já que o vídeo foi registrado com equipamentos da época. Naquele período, esse tipo de conteúdo ainda era bem diferente do que vemos hoje. A própria ideia de explorar lugares abandonados e transformar isso em vídeo para a internet ainda não era tão popular. Mesmo assim, um homem decidiu entrar sozinho em uma casa abandonada e registrar o que encontrasse por lá. Isso também ajuda a explicar a qualidade bem baixa das imagens. O lugar estava completamente escuro e ele usava apenas uma lanterna para conseguir enxergar enquanto caminhava pelos cômodos. Só que, em determinado momento, começou a ouvir um som estranho vindo de algum lugar mais à frente. Parecia alguém chorando. A princípio, o som era baixo e distante, mas, conforme ele avançava pelo corredor, aquele choro ficava cada vez mais fácil de ouvir, até que o homem chegou diante de uma porta entreaberta. Pensando que poderia haver alguém precisando de ajuda, ele se aproximou devagar e apontou a câmera para dentro do quarto. E foi aí que encontrou algo que definitivamente não esperava. Did you hear that? Right outside the door. Right outside the front. No fundo daquele quarto, havia uma figura com aparência humana, agachada em um dos cantos, com a cabeça baixa e os cabelos cobrindo praticamente todo o rosto. Assustado, o homem se afasta, mas pouco depois decide olhar novamente. Só que quando volta, aquela figura já não está mais no canto. Ela aparece em pé no meio do quarto, aparentemente olhando diretamente para ele, e segundos depois, parte rapidamente em direção à câmera, fazendo o homem sair correndo da casa. É claro que uma cena como essa poderia ter sido encenada com alguém usando roupas escuras e uma caracterização assustadora. Mesmo assim, levando em conta a época em que a gravação teria sido feita e a forma repentina como aquela figura muda de comportamento, muita gente ficou em dúvida. Será que aquele homem realmente encontrou alguma coisa chorando dentro da casa? Ou tudo não passou de uma encenação feita ainda nos primeiros anos desse tipo de vídeo na internet? Se você curtiu essa compilação, aproveita e clica no vídeo que está aparecendo na tela. Tem muito mais casos assustadores esperando por você. Nos vemos lá.